qualidade sempre vai ser mais importante que a quantidade. No jogo que nós jogamos hoje, no jogo da estética, cada qual no seu quadrado ali, né? Você não pode comparar um varejo com o seu produto. Tem gente que tem que jogar o jogo do ticket baixo, populacionar mesmo ali, tudo, e tá tudo bem. O nosso jogo aqui é que o médico, o profissional da estética, ele fica muito limitado sem tempo para a família, com uma agenda super lotada. Cara, Isso é o que o mercado sofre, isso é que os médicos sofrem, as clínicas sofrem. Foca em ter uma agenda entupida de 8 da manhã às 9 da noite, ganhando 500, 700 reais por consulta, mas esse cara poderia atender 5 vezes por dia, ou até menos, vendendo protocolos de 5, de 10, de 20, de 30, 50, 60 mil reais. O profissional hoje que ele tem uma agenda muito cheia, são dois sinônimos. Ou o serviço dele ele é muito bom, ou o serviço dele ele é muito acessível. Mr. Senna, what happened in Monaco? You should know that by being a racing driver, and if you no longer go for a gap that exists, you're no longer a racing driver. Ayrton Senna não estava falando sobre velocidade quando disse isso. Ele estava falando sobre decisão. E são nos instantes de decisões que os destinos são traçados e que a coragem deixa de ser conceito e passa a ser critério. Nos jogos de alto nível, hesitar é escolher perder. Coragem é o fator comum a todos que assinaram seus nomes em grandes feitos na história. Nos anos 50, Rosa Parks deu ao mundo um exemplo de que coragem é também sobre não recuar. É uma manifestação da sua postura. É não recuar quando o assunto é a defesa dos seus valores e da sua dignidade. A coragem de Rosa Parks provou que decisões pessoais são capazes de transformar sistemas inteiros. Para Aristóteles, a coragem é a mãe de todas as virtudes. Para Martin Luther King Jr., era a consciência em ação. Um homem que não morreria por algo não está preparado para viver. Para John Kennedy, coragem é sobre assumir as consequências de liderar quando todos esperam que você recue. Ele fez história ao dizer: escolhemos ir à Lua, não porque é fácil, mas porque é difícil. Coragem é o gatilho para a disrupção. É a chama ardente que nos guia para o propósito de contribuir com algo maior. Hoje, fica ainda mais claro que foi pela luz dessa mesma chama que nos identificamos. Cada um de nós que, em sua própria verdade, sabe que a coragem é capaz de criar seus próprios recursos para extrair soluções abundantes, mesmo nos terrenos mais áridos dos desafios. Encorajamos novas jornadas, erguemos nossos pilares sobre a fé profunda na força das alianças, no compromisso absoluto com a expansão das mentes e na certeza do propósito para realizar o que muitos chamariam de inimaginável. Aqui, agora, com você, uma nova história começa a ser escrita, roteirizada pela união das jornadas dos que ousaram desafiar o comum, dos que resistiram aos olhares de julgamento, por enxergar o futuro como criadores e não como espectadores, dos que investiram com seus corações e se comprometeram de corpo e alma. Demarcamos nosso próprio território. Somos uma nação de construtores de negócios exponenciais. É com orgulho que olhamos nos olhos uns dos outros para dizer: somos Enjoy. Estamos prontos para o próximo salto. Apaixonados pelo propósito, comprometidos com o próximo nível. Somos um movimento de empresários disruptivos, de alma corajosa, que se sentem desafiados a superar seus próprios limites para inspirar um país inteiro por meio de exemplos de resultados exponenciais. Criamos legados. Sabemos que ao lado das pessoas certas, com mente forte, determinação e humildade para aprender, podemos voar muito mais alto. Pare um instante. Olhe para si mesmo. Deixe essa certeza tomar conta de você. Decida ser maior. Nosso destino segue a nossa coragem. Somos Enjoy. Está começando mais um episódio do S Mais Talk. Hoje a gente vai falar sobre planejamento de 2026, as tendências do mercado. Vamos tirar muita dúvida de você que é profissional da área da saúde, dono de clínica, está sofrendo para poder aumentar seu ticket médio. Vai ser um bate-papo muito legal. Vou estar aqui conversando com o Paulo, que é meu sócio. A gente vai conversar um pouco mais. É um bate-papo, de fato. A gente vai falar um pouco do que a gente aplica lá dentro do mundo clínico. E ó, seja bem-vindo, meu irmão.
Episódiozão incrível, uma honra a gente estar aqui, né? Normalmente isso, a nossa correria a gente não consegue, mas... Aconteceu. Bom demais. E olha, separei algumas perguntas bem legais aqui, que a gente vai conseguir explorar ao máximo. E o foco desse podcast é a pessoa sair daqui já com um plano de ação prático para aplicar dentro da clínica, dentro do consultório, para que ela tenha muito mais lucratividade, que é o que a gente baixa lá no mundo clínico. Que agenda cheia não é sinônimo de lucro, e sim de cansaço, tempo de cadeira. Esses profissionais, eles precisam entender que ele precisa ter uma agenda muito cara e ele vai atender, consequentemente, muito menos. Já quero começar com uma pergunta bem legal, né? Vai ser um bate-volta, vou te fazer algumas perguntas, você vai tirando algumas dúvidas também. Hoje, vale mais a pena ter uma agenda cheia ou um ticket mais alto? Isso aqui tá fácil de responder. Isso aí tá fácil demais, Matheus, fácil demais. Bom demais. A questão é o ticket alto, com certeza, só que se envolve mais a crença da pessoa do que realmente ela conseguir enxergar que é capaz de vender. Tá, peraí, vamos por partes então. Então hoje, o ticket médio alto vale muito mais a pena do que uma agenda cheia. E por que você acredita que seja isso? Cara, porque o primeiro passo que a pessoa ela tá no ponto A, que ela não tá com a agenda cheia, ela quer ter uma agenda cheia, porque na cabeça dela a percepção de ter a agenda cheia é ter mais dinheiro. Porque entra naquela questão da métrica, do faturamento. Ou seja, se eu tiver uma agenda cheia, eu consigo ter mais faturamento, com isso consigo ter mais dinheiro. Só que quando ela chega nesse cenário, é totalmente diferente do que ela esperava. Ou seja, ela começa a ter a agenda cheia e começa a ficar sufocada de tempo, começa a ficar sufocada de agenda realmente. Legal. Aí ela começa a trabalhar muito, entender que o dinheiro não está aparecendo. E aí ela cai numa conclusão. Poxa, tive a agenda cheia, estou tendo uma agenda cheia, mas o dinheiro que eu esperava ter, eu não estou tendo. Então, eu parto do princípio em que, se você já começa fazendo o certo no longo prazo e no médio, certo você vai estar. Agora, também não quer dizer que a agenda lotada está errado, mas é mais dificultoso. Então, a pessoa ela começa a seguir uma agenda lotada desde o início, quando ela chega no médio e longo prazo, ela vê que da seguinte forma: vou ter que começar do zero porque eu quero mudar a minha rota, eu preciso ter um ticket maior para sobrar mais dinheiro. Então, eu parto do princípio que, por mais que você, profissional, qualquer área, esteja entre um ticket baixo ou um ticket médio e esteja começando ou já começou há um tempo, comece a repensar e comece a partir da valorização. Preciso ter um ticket maior, porque esse caminho que eu estou seguindo no médio e longo prazo vai ser muito prejudicial. Legal. Eu gosto de um viés que é assim: o profissional hoje que ele tem uma agenda muito cheia, são dois sinônimos. Ou o serviço dele ele é muito bom, ou o serviço dele ele é muito acessível. São dois cenários. Normalmente os clientes, quando eles vêm, eles encontram algumas soluções que a gente oferece. Qual o primeiro parafuso que eu mexo na operação? Aumentar o preço de consulta, se esse profissional ele já tem uma consulta paga. Ah, mas os meus clientes não pagam, é difícil, a minha região não cobra, a minha região não paga. E literalmente esse é o intuito. Por quê? Como que eu reduzo a minha carga horária de agenda? Eu aumento o preço. Então, automaticamente, se você atende 10 pacientes cobrando a sua hora de consulta R$500 e você aumenta a sua consulta para R$750, você vai atender menos, mas você vai ter o mesmo faturamento, a mesma lucratividade, atendendo menos, tendo menos tempo de cadeira. E partindo desse princípio, o que é a segunda etapa que eu avanço? Que é o ticket. A gente tem muitos profissionais que têm medo de aumentar o ticket médio, mas é uma reflexão que eu quero que todos os profissionais entendam. De onde vocês tiraram que existe um preço pelo seu trabalho? Qual é o preço de você ter ficado 5, 6 anos numa faculdade, estudando, investindo mais de 200, 300 mil reais na sua qualificação e colocaram na sua cabeça que você precisa cobrar R$2.000 um ml, R$2.000 numa consulta voltada para performance, desenvolvimento, R$1.500 numa consulta de um nutricionista. Então as pessoas elas precificaram aquilo que já tem do mercado, ou seja, você segue mais do mesmo. E isso já abre uma brecha para uma pergunta que é quando a clínica ela começa a ter um certo tipo de crescimento, um certo tipo assim de, cara, agora chegou um determinado momento onde a minha clínica já vende alguns procedimentos, ela já está se desenvolvendo, ela está crescendo, legal. E a maioria dos donos de clínica e dos profissionais, eles tendem assim, vale mais a pena contratar pessoas para que a minha clínica cresça, porque são dois princípios que acontecem muito no mercado da saúde.
Eles acreditam que para ter um ticket médio maior, eles precisam ter uma clínica altamente tecnológica, a gente sabe que isso não é mentira, a gente sabe que isso é verdade, né? Você tendo uma clínica altamente tecnológica é mais uma pauta para você cobrar mais caro. Aí se torna uma obrigação, É né? obrigação. A obrigação. Não é nenhuma Mas você opção. não precisa ter uma clínica altamente tecnológica com os equipamentos de 200, 300 mil reais para certeza, cobrar mais não. caro. Tudo que vai impactar é, primeiro, no seu posicionamento e, segundo, o seu serviço, a sua jornada. Eu cobro esse valor porque o meu trabalho é bom. Isso é o mínimo que a pessoa tem que fazer, o profissional. Exato. Mas a pauta é: quando vale a pena contratar mais pessoas para a clínica, tendo em vista que eu preciso aumentar o meu faturamento, o que isso não impacta? Como que isso não vai impactar no meu bolso? Porque automaticamente eu estou aumentando mais pessoas. Como que isso vai impactar? Sim. Cara, a primeira etapa que eu vejo da questão de contratação de pessoas é se essa pessoa ela se paga. Legal. Então, se eu não sei se essa pessoa se paga, é porque eu não sei de processos, e se eu não sei de processos, porque eu não tenho um conhecimento ou uma certa consciência de como isso faria sentido. Então, imagine que essa pessoa está crescendo, Matheus. E aí, entra naquela etapa de ficar sem tempo. Porque ela começou a crescer com uma agenda lotada. Esse é o princípio. E aí, ele não conseguiu enxergar que cobrar mais caro é o caminho, porque ele veio de uma faculdade. E aí, tá tudo bem a questão da faculdade. Só que aí parte do princípio que ele não tem uma frequência, uma ambiência de ver que ele poderia cobrar mais caro. Porque ele vem daquela teoria em que ele não pode vender. Então, aí já começa errado. E aí, se ele não pode vender, ele não consegue enxergar a venda como um pilar principal de que ele precisa se valorizar, porque na cabeça dele é: como que eu vou cobrar um procedimento, um protocolo meu que seja, que é o tamanho do salário do meu professor? E você trouxe um ponto muito importante que é sobre a faculdade. As pessoas refletem que a faculdade não ensina isso, mas a função da faculdade nem é essa. A função da faculdade é te dar a parte técnica. Exato. A base técnica e a base teórica. Você tem que sair de lá pronto para conseguir ser um ótimo médico, um ótimo dentista, um ótimo ali biomédico que seja, voltado para a sua área que você se dedicou e estudou para isso. A faculdade, ela garante que você vai ser bom tecnicamente. Exato. E aí a gente vem as especializações, que são as pós. Só que qual que é o erro? Essa pessoa sai da faculdade querendo aplicar a parte técnica e achando que aquilo vai fazer ela ter um diferencial competitivo. E a gente vê na prática que, existem muitos profissionais da área da saúde que não são tão capacitados tecnicamente, que faturam milhões, porque mais do que as pessoas que são bons tecnicamente. Um exemplo claro que a gente tem ali, o cara que é muito foda no mercado, é o Muzi, Paulo Muzi. Possivelmente você conhece o Paulo Muzi e sabe que esse cara é um excelente médico. Quando ele caiu na rede social, muitas vezes achando, olha, cara, hoje a minha consulta é 10 mil reais. Ah, por quê? Minha consulta é 10 mil reais? Eu sou bom naquilo, eu entendo, eu vou te entregar uma experiência. E o que ele fez? Tem um corte sobre falando como que eu reduzi muitas pessoas quando eu comecei para rede social, muita gente começou a querer me contratar. Então as pessoas ligaram para poder saber o meu preço. Meu preço é quanto? Meu preço é 10, 15 mil reais. E aí isso fez o quê? As pessoas, caraca, o acompanhamento do Muzi é tão assim, é tão desse jeito. E isso fez com que ele tivesse um pedestal dentro da área da saúde que se tornou uma referência e um espelho para outras pessoas. Mas é aquilo. Ele não era um excelente vendedor, ele era um excelente médico. E ele estava disposto a não lotar a agenda dele. Exatamente. Ele falou, cara, eu não quero ter uma agenda lotada pelo fato de que eu amo o que eu faço, eu amo fazer cirurgia, eu amo ter um atendimento, eu amo ter um tempo de qualidade com os meus pacientes. O paciente chegava lá, muitos casos ele fala que o paciente chegava lá 2 horas conversando com ele. Como que você vai ter isso com o seu paciente cobrando 200, 300 reais numa consulta? E aí entra na seguinte questão, Matheus. Aí eu vou te fazer uma pergunta agora. Ligado a isso, e para quebrar a crença dessa galera que realmente tem que entender que a faculdade ela é muito importante, é onde você se forma, mas não pode se confundir a parte de vendas, a parte empresarial, a parte realmente de processo com a parte técnica. Quem sabe técnica, assim como eu e você também, não fica querendo ensinar como é que você vai colocar uma lente. Exato. Concorda? Então, Concordo. a gente sabe ali o processo de um dentista, mas a gente não vai ser a pessoa que fala assim, olha, você colocar uma lente, você vai fazer nesse método, nessa pegada. E aí o ponto é, explica pra galera essa questão de que existe realmente paciente que paga caro ou isso é mito. Na seguinte questão, Uhum. eu vejo que a maior crença do profissional, do médico, do dentista, é que ele visualiza que o paciente ele só paga caro para aquele profissional que é hypado na internet.
ele não consegue se enxergar. Então, aí eu quero que você traga essa clareza para a galera. Isso realmente é um mito, que só tem pacientes que pagam para a galera hypada, ou é verdade que existe pacientes que pagam para a galera que tem um produto certo para o cliente certo? Cara, totalmente mito, né? O profissional hoje, que ele se posiciona nas redes sociais, você não precisa se tornar um doutor blogueiro, um profissional da saúde blogueiro para cobrar 30, 40 mil reais em um procedimento, né? Ou num tratamento completo. O que essas pessoas não entendem? Se tratando de serviço, prestação de serviço, querendo ou não, você concorda que você está prestando um serviço para mim, seja de consulta, seja de um acompanhamento, é um serviço. E automaticamente, quando você eu preciso de algo que você consegue me oferecer, eu vou buscar em outros profissionais. Eu não vou fazer uma consulta só com o Dr. Paulo. Paulo, ele vai resolver o meu problema de lentes de resina, lentes de contato, igual você falou aí, lente de contato. Quero fazer uma lente de contato. E aí eu chego lá no Instagram do Paulo, o Dr. Paulo tá lá, ele bastantes resultados, ele em eventos, ele em feiras, ele em especializações, ele em workshops, ele em eventos empresariais. Falo, cara, esse cara é surreal. Esse cara é um doutor fora da curva. Ele tá sempre em bons ambientes, ótimos resultados. E aí eu mando uma mensagem pro Dr. Paulo. Chego lá no Dr. Paulo e falo, olha, cara, vim do seu Instagram, vim que você tem bastantes resultados, eu queria fazer uma avaliação, queria entender um pouco mais sobre como que funciona, né, a lente de contato. E aí, normalmente, o que acontece? Passa por uma secretária que fala bem assim, hoje o preço do Dr. Paulo é avaliado na faixa de 10 mil reais. Não perguntou qual é a necessidade, não entendeu o paciente, não entendeu aquilo que ele estava buscando. E o melhor, o próprio Dr. Paulo, ele fala nas redes sociais que é muito barato fazer com ele do que com outros profissionais. O cara, ele já tem um histórico, ele tem um know-how, ele já tem muito resultado, ele já tem tempo de casa, ele já tem uma experiência. E aí, consequentemente, as pessoas, ele mesmo problematiza algo que poderia ser muito a favor dele. E aí ele chega, Matheus, chego lá no Dr. Paulo e fiz esse orçamento. Pô, caraca, o Dr. Paulo, daquele nível ali, ele cobra 10 mil reais. Ele mesmo descredibiliza a própria classe dele. É o primeiro ponto. E aí, ele chega naquele doutor hypado, que tem 50 mil, 100 mil seguidores. Esse mesmo procedimento que o doutor Paulo cobra, o cara cobra 60 mil reais. E aí, o que a gente associa? Cara, o doutor de 60 mil reais é muito melhor que o doutor Paulo. Por quê? Porque ele, primeiro, ele não justifica o preço dele. Uhum. O preço a gente não justifica. Você fazer um bom atendimento é o mínimo que você tem que fazer. Agora, as pessoas associam o caro como o melhor. Quando você vai no mercado, você tem lá um pote de café que seja de várias marcas. Você normalmente compra pela embalagem. Você associa, aquele pote de café gourmet de 30 reais ele é mais caro, então ele é melhor. Ou você vai comprar um pote de café ali de 5, 6 reais, você vai associar ele como ruim. É o mesmo comparativo com o mesmo produto. O café é universal. É café, é café. E a pessoa chega ali, o produto é lente. Ou seja, chega ali no Dr. Paulo, ele vende a mesma lente com que o outro doutor que é hypado, e ele chega lá, o paciente, ele fala, cara, se eu tiver sem dinheiro, eu vou comprar, vou fazer a lente com o Dr. Paulo, agora se eu quiser realizar um sonho, eu vou fazer com o doutor que ele tem crescimento nas redes sociais, que é o cara que é hypado. Esse é o cenário. Existem muitos pacientes que estão dispostos a pagar caro, mas as pessoas entram no efeito comparativo do mercado. Que é, eu não tenho a condição, não tem paciente que paga esse valor de 60 mil reais, que é o exemplo que a gente está dando aqui. E entra no comparativo do mais fácil ainda, que é ser o mediano. Exato. Ou seja, quando você quer se comparar a um cara que é grande, faz um teste. Pega ali os melhores profissionais da sua região e vê quanto que ele cobra fazendo exatamente aquilo que você faz. Exatamente. O mesmo serviço, a mesma prestação. E o que você vai enxergar? Todos eles existe uma coisa chamada mecanismo único. Eles têm um método. E aí que ele precisa melhorar para que você cobre mais caro que eles ou cobre numa mesma faixa de valor. Você tem que melhorar a embalagem do seu produto. Isso é interessante, porque assim, se você parar para pensar igual aquilo que você tinha falado, o primeiro filtro que eu vejo é a consulta. Então, a pessoa tem que cobrar essa consulta num valor considerável, seja 300, 400, 800 reais. E aí parte da seguinte forma. Se eu conseguir cobrar uma consulta 500 reais e essa pessoa veio até mim, então a chance dela comprar um produto maior
Justamente é mais qualificado. E aí entra naquela parte também. Fiz o filtro de um produto melhor, eu consigo ter mais margem. Tendo mais margem, eu tenho mais caixa. Tendo mais caixa, eu consigo contratar pessoas. Mas para isso, eu preciso investir em mim ou preciso investir em alguns processos para dentro da minha clínica que faça sentido contratar essas pessoas. E aí parte daquele princípio em que uma clínica que está crescendo, ela vai precisar de mais braços para melhorar a experiência do paciente. Vamos considerar agora uma clínica que ela está cobrando o valor que ela precisaria cobrar, né? Um ticket alto para valorizar o tempo dela, valorizar a faculdade dela, valorizar o investimento dela, enfim, valorizar várias etapas. Ou seja, o que manda nesse paciente, no meu ponto de vista, é a experiência. Perfeito. E a experiência você valoriza com mais pessoas no ambiente, mostrando os mínimos detalhes, seja em cada etapa ou processos fragmentados de que você vai fazer essa entrega para a pessoa. Igual, vou te dar um exemplo. Imagina que essa pessoa ela vai fazer um full face, tá, de R$40 mil. E aí começa naquela partida em que ela já paga uma consulta de 1.000, ela chega numa clínica, e aí depois ela tem uma limpeza de pele antes, tem todo um cuidado, uma hidratação, da hidratação, depois que ela vai para esse processo, uma massagem nos pés, então tudo isso reflete na experiência. Aí eu preciso de pessoas. O problema é que a galera só quer vender um mediano, quer vender o preço, acha que é aquilo, mas a experiência real não acontece. O melhor exemplo disso é, você faz esse teste aí dentro da sua clínica, você que tem clínica de estética. Você, com o que você presta hoje de serviço ali, o seu melhor produto, você pagaria R$50 mil para o teu profissional? Você pagaria 60, 80 mil reais pelo que você faz? Então, como que você vai cobrar isso? Exato. Como que você vai cobrar algo que é high ticket, sendo que você não pagaria o que você vende para outras pessoas? Legal. Você não rompeu a crença. Você tem que entender, a paciente ela tem que entrar aqui na minha clínica, ela tem que enxergar que aqui ela vai transformar a beleza dela. Ninguém acorda de manhã querendo ser mais feio. Todo mundo acorda querendo ser uma pessoa muito mais bonita. A pessoa não acorda de manhã querendo encher a cara de agulha. A pessoa acorda de manhã, quero ser transformada. Né? E isso reflete na profissional, na parte da estética. Né? Um dos exemplos claros, levando isso em consideração, você trouxe a pauta de consulta. O que acontece? Quais são os erros principais dos médicos? Né? Levando para a parte na área mais saúde, assim, universal, tá? Quais são os principais erros de um médico em cobrar uma consulta, um médico da estética? O que ele faz? Ele vende uma consulta a R$500 para um paciente. E aí ele fica lá, 1 hora que esse paciente, vendendo a hora dele a R$500, um cara que estudou pra cacete, o cara tem mais de 10 anos, pós-investimento, mentoria, um monte de coisa. Esse cara vende a hora dele a R$500. Certo. E aí o que a gente faz agora, mostrando para esse médico como que ele consegue ter uma agenda muito mais cara e ele cobrar muito mais caro desse paciente. Essa mesma 1 hora, ele consegue vender isso aqui baseado em um protocolo. Então, esse cara, ele chega numa consulta para poder entender sobre o protocolo desse médico. Então, essa consulta dele que é R$500, ela sai uma venda de um protocolo de R$5 mil, de R$10 mil, de R$15 mil, de R$25 mil. E aí, qual que é a diferença de uma consulta e de um protocolo? Na consulta, você só vai entender a dor desse paciente. Você não está entregando a solução. Agora, quando esse paciente ele vem para a consulta baseado que existe um tratamento de início, meio e fim, ele sai de lá, caraca, eu fiz uma consulta com o doutor, eu paguei R$500 naquela consulta e ele já me apresentou um protocolo. Então, nessa consulta de 1 hora, eu vou explicar para ele todos os tratamentos, todos necessários para que ele tenha um acompanhamento, uma jornada de melhoria. E aí o que a maioria dos médicos erram? Ele chega nesse cara, cobra R$500 e chega lá, você precisa fazer um tratamento de R$1.000. Aí o paciente vai lá e faz um de R$1.000 e retorna depois de 6 meses. Sim. Você precisa voltar agora e fazer um tratamento de R$500 de novo, que a gente poder dar uma melhoradinha ali em alguns aspectos, em alguns hormônios, né? Fazer alguns exames, e esse paciente some depois de 6 meses de novo. Ou seja, ele vendeu 1 hora dele para ganhar R$500 um paciente que volta daqui a 6 meses, 8 meses, 1 ano. E aí quando a gente implementa o protocolo, esse paciente sai de R$500 para uma consulta que gerou R$25 mil para o bolso daquele médico. Sim, cara. Isso é o que o mercado sofre, isso é que os médicos sofrem, as clínicas sofrem, tudo é.
foca em ter uma agenda entupida de 8 da manhã às 9 da noite, ganhando 500, 700 reais por consulta, mas esse cara poderia atender 5 vezes por dia ou até menos, vendendo protocolos de 5, de 10, de 20, de 30, 50, 60 mil reais. E esses médicos, eles têm uma volumetria de consultas que, assim, é assustador. E aí, eu trago essa parte do protocolo também, que você trouxe, da seguinte forma. Eu sempre falo com os clientes, com as reuniões que eu faço. Cara, você nunca vai adivinhar, você nunca vai saber quanto de dinheiro o seu cliente tem na carteira. Só que é sua obrigação você ter um produto de alto valor agregado para esse paciente com a sua melhor entrega possível. Porque parte do princípio assim, cara, vamos lá. O cliente chegou até mim, ok. Ele quer a minha solução, ok. Ele tem até 30 mil para investir. Só que aí eu não tenho uma mentalidade, eu não tenho um produto e eu estou no automático com o meu outro cliente que só tinha 10 mil e cobrei 1.000 desse que tinha 30. Ou seja, o que tinha 30, para ele também 1.000, tanto faz, tanto fez. Mas se você tivesse cobrado 30, ele tinha pagado. Porque ele estava disposto a investir 30. É o medo de cobrar. Entendeu? É o medo de cobrar caro. Então, esse medo, essa crença é porque eu vejo que a galera vê do mesmo jeito, cara, é impressionante. Do mesmo jeito que o cliente, ele vê um médico todo mundo igual, né? Colocando os médicos que vendem tratamento mediano. Uhum. Do mesmo jeito que o paciente, ele vê o médico, todos são iguais, entregando o mesmo. O médico também enxerga os clientes todos os mesmos, sabe? Tipo, cara, esse aqui pagou 1.000, então o próximo tá disposto a pagar 1.000. E talvez esse próximo estaria disposto a pagar até 15. Entendeu? Sacou? O problema é que eles enxergam o seguinte: cobrar caro é só eu pegar tudo e cobrar um valor que o mercado cobra. E aí que é o erro. E aí que rola a frustração. E aí que você quer vender caro para os pacientes que compraram de você barato. E não são os seus pacientes que pagaram 200 reais numa consulta ou pagaram 1.000 reais num tratamento que vai te pagar 20, 30 mil reais. Exato. E essa mudança de base provoca muita insegurança nos profissionais da saúde, né? Você trouxe um ponto que é bem legal, Paulo, que é algo que a gente se antecipou do mercado, que a gente trouxe para o mercado, que é o seguinte. Quero dar um exemplo prático, fazer um exemplo muito prático com você, que você vai aprender como que você vai cobrar caro do seu paciente, tá? E sem empurrar a venda. É uma venda totalmente consultiva e você vai entregar uma necessidade para ele. Paulo, quando você tem algum problema no seu carro, qual é a primeira coisa que você vai fazer? Mecânico. Perfeito. Você vai no mecânico, né? Uhum. E aí, um exemplo real, que você tá com barulho aí no seu carro, tá com um barulho que tá te incomodando. Se o mecânico chega pra você e fala bem assim, Paulo, pra resolver o seu problema, cara, é baratinho. É uns 200 reais, pô, você vai parar com esse barulho. O que você vai fazer? Vou falar ok. Perfeito. Você vai já resolver o seu problema, não é? Sim, na Aí você hora. vai lá e pagou esses 200 reais, passa uma semana, o barulho volta de novo. O que você vai fazer? Eu vou ficar puto ali e vou atrás dele de novo. Aí você vai querer resolver, falar, pô, cara, consertei, né? Sim. Beleza. Aí agora, se eu chego pra você o seguinte, Paulo, cara, eu dei uma analisada no seu carro e tá realmente acontecendo um barulho, tem uma peça que pode ser trocada, mas eu te aconselharia você fazer uma revisão, você fazer uma limpeza no motor do seu carro para identificar o que está acontecendo, porque isso pode ser N fatores. Pode ser essa pecinha que eu posso trocar, mas também pode ser outras. Então assim, a peça, o valor dela é 200 reais. Pode resolver o seu problema, pode ser que não. Uhum. Mas eu te aconselharia a você fazer toda a revisão do carro, trocar, fazer toda a lubrificação, e isso fica no valor e vai ser um investimento muito melhor, que vai ser um investimento ali de 15 mil reais no seu carro, cara. Pode ser que a gente encontre outras coisas, antecipe algumas outras coisas que pode estar acontecendo que pode estar impactando nisso. O que você escolheria? Cara, se for para me dar 0 dor de cabeça e realmente resolver, eu de 15 mil, porque se você botar um longo prazo, no médio, de tempo, preocupação, parar o que eu estou fazendo para resolver o que não vai ser resolvido, de 15 mil é mais vantagem. Perfeito. Mas aí se você vira para mim assim, pô, Matheus, caraca, eu não tava contando com esse valor, cara, agora 15 mil reais é algo distante. E aí, se você, nessa situação, você fala, pô, cara, não tenho dinheiro, como é que a gente resolve? Paulo, pô, eu imagino que você deve estar na correria, não estava imaginando um barulhinho bem simples ali, que pode encadear outras coisas, mas imagine o seguinte, cara, se fosse para você
ficar parado no meio de uma BR com o seu carro, com algum problema. Sim. Que você Quanto que seria hoje um guincho? Quanto que seria hoje o seu carro ficar num pátio, você ter que acionar o seguro? Qual o custo isso seria? Seria muito pior. Muito pior. Pô, pra você topa ficar 4 dias sem carro? Você trabalhando, você como empresário, você topa ficar 4 dias sem carros? Não topa, né? Mas assim, cara, eu super te entendo, mas esse é o meu conselho. O que eu posso fazer pra poder te ajudar é que você tenha uma manutenção preventiva que não vai solucionar o seu problema agora, mas vai ser um valor um pouco mais abaixo do que você tá buscando. O que eu fiz aqui nessa analogia mostrando pra você? Quem é a figura de autoridade é você, é o mecânico. O mecânico vai falar pra mim se eu quero ou eu não quero. Ele é o expert. Levando pro lado da área de clínica, eu chego lá para poder fazer um protocolo de um tratamento completo. E o cara fala bem assim: não, olha só, você pode fazer esse aqui que é mais barato primeiro, se precisar a gente faz outro. Primeira pessoa me empurra uma venda mais barata achando que eu não posso pagar um valor de 25 mil reais, não me entrega uma possível solução. O que é caro? Depende, o que é caro para você? Você pagaria 15 mil reais para você não andar a pé esse ano? Pra eu não andar a pé? É. Pagaria, ué. Agora você fala com você, pô, você vai estar pagando 15 mil reais, você tem zero chance do seu carro quebrar, acontecer qualquer coisa, 15 mil reais é barato, não é? Sim. Agora, você pagaria 15 mil reais pro seu carro só parar de fazer barulho? Aí depende, não, né? É muito relativo. Então, quando chega na clínica, o cara não vai querer pagar 15 mil reais só pra ele perder peso. Sim. Ele vai pagar 15, 20 mil reais pra ele conseguir ter uma qualidade de vida melhor, ele conseguir dormir melhor, ele conseguir, pegar a filha dele no colo, ele conseguir sair com a esposa dele, ele ter uma autoestima melhor. O cara se vê melhor até pelado, o cara tem uma situação que é uma transformação. E é isso que os profissionais pecam. Eles vendem o procedimento. Vende a técnica. Eles vendem a técnica e não vendem a transformação. Então, se você só pegar esse exemplo que eu te dei e aplicar, você já vai ter resultado. Venda é consultiva, venda é necessidade. Eu sou a figura de autoridade. Sim. Se você uma mulher tá com uma seringa desse tamanho na sua frente, se você falar para ela, olha só, 1 ml vai funcionar, eu vou acreditar. Agora você fala, olha, 5 ml são funcionais para que você consiga atingir esse resultado. Eu vou acreditar nela, porque eu sou a figura de autoridade. Esse é o cenário. Exato. Partindo dessa etapa aí, Matheus, mesmo que eu não comprasse o produto mais caro e ainda se não fizesse sentido de 200, mostra o quê? Eu não sou o ICP. Eu não sou o cliente ideal dessa clínica. E tá tudo bem. Desse mecânico, né, vamos dizer. Porque as pessoas também, elas visualizam muito medo da rejeição. O que é a rejeição? Um ponto antes de você concluir, que as pessoas, elas tentam caber no bolso do cliente. Com medo da rejeição. Ah, Paulo, é 30 mil reais. Ah, não tenho dinheiro. Ah, não, mas eu posso fazer a 15. Ah, não, cara, se o produto é 30, você tem que buscar pessoas que estão dispostas a pagar 30. Você não tem que fazer o que você vende a 30 caber no bolso de quem não pode pagar 30. E você vai ser rejeitado. As pessoas, elas ficam visualizar que a rejeição, ela é algo comum. Não é algo que você deve ter medo. A rejeição é algo comum na nossa vida. Principalmente para quem lida com vendas. Que é igual, se eu resolver subir o meu valor de hoje para amanhã, quem pagava esse valor hoje vai me rejeitar, porque talvez não vai chegar o valor, ou talvez também não. Vai pagar o valor que deve pagar, que eu vou cobrar, porque faz sentido para ele continuar comigo. Ou seja, no meio termo, 50-50, uma galera foi rejeitada e uma galera foi aceita. Aí entra naquela mesma questão da construção do peso, da crítica e do elogio. Os dois têm que ser baseados na mesma situação. Então, assim, a galera não sobe o preço por medo da rejeição. Ou não compra mais caro, justamente isso, quer caber no preço do bolso do cliente, que ele visualize que aquilo dali é um possível cliente, para não ser rejeitado, com medo da pessoa pegar aquela etapa ali e falar para as amigas ou para os amigos, nossa, fui na clínica de fulano, fui no consultório de fulano e está cobrando tal valor, é um absurdo. E aí ela visualiza como aquilo negativo, sendo que ela tinha que visualizar como uma forma positiva no negócio dela. Cara, estou sendo valorizado, estou me valorizando e a pessoa certa que vai pagar pelo meu produto, ela vai me achar. Porque valor é frequência. Então, se você não estiver disposto a fazer essa transição, vai acontecer igual a cliente que eu fiz reunião mais cedo. Ela já tem ali a sua faixa dos seus 60 anos de idade e ela falando comigo que ela não acha os clientes ideais, que ela não consegue cobrar mais caro e que ela ainda está com energia para fazer acontecer. Tá com energia. E ela falou, Paulo, já eu não vou ter essa energia.
E ela já com 60 anos. Só que o que nós enxergamos com 60 anos? Cara, você tem que estar aproveitando a vida. Exatamente. Pô, 60 anos você tem que estar aproveitando. Eu imagino igual você pensa, 60 anos você vai estar aproveitando a vida. Ou seja, o ponto é, e aproveitar não quer dizer que você não vai trabalhar, mas a questão toda é que essa galera, quanto mais eles vão adiando essa provocação, a começar a entender que a rejeição é comum, começar a entender que tem que se valorizar, começar a entender que tem que cobrar mais caro sim, mas também tem que entregar, né? Porque vai chegar a 40, 50, 60 e vai olhar para trás e falar, pô, eu não fiz isso ainda. Caramba, fulano fez. Caramba, naquela época lá eu vi que ele ficou sem cliente, ele começou a atender 1, 2, só que essa galera não entendeu que esse 1, 2 que ele atendia era de 20 mil reais, entendeu? E aí quando ele atendia 1, 2 de 1.000 e 1.200, cara, ficava no sufoco. Então, acho que parte da situação, assim, qualidade sempre vai ser mais importante que a quantidade. No jogo que nós jogamos hoje, no jogo da estética, cada qual no seu quadrado ali, né? Você não pode comparar um varejo, igual uma CIMED da vida, com o seu produto. Tem gente que tem que jogar o jogo do ticket baixo, populacionar mesmo ali, tudo, e tá tudo bem. O nosso jogo aqui é que o médico, o profissional da estética, ele fica muito limitado sem tempo para a família, com agenda super lotada. Quando essa pessoa ela vai para o mercado, né, ela vem com várias crenças, né? E aí isso possibilita que as pessoas elas consigam ali ter essas consultas, né? O médico ele tem um poder aquisitivo, ele constrói, ele ganha dinheiro, mas vive de plantão. Então como que esse cara quebra isso? Ele primeiro tem que fazer uma construção ali, seja de uma autoridade melhor, seja ele ter uma clínica mais receptiva, né? E o erro das pessoas é achar que a consulta vai colocar dinheiro no bolso. A consulta, ela serve para poder oferecer a jornada de experiência para o paciente. Se você cobra uma consulta de R$1.000, essa consulta ela tem que valer R$1.000 não só pelo seu conhecimento. E aí entra naquilo que a gente falou no início, sobre, você pagaria 10 mil para o Dr. Paulo e não pagaria 60 mil reais, você pagaria 60 mil reais para um profissional da saúde que é famoso nas redes sociais, é um cara que é hypado, um cara que tem muito seguidor, um cara que tem muita gente que vai lá e faz, mas você não pagaria 60 mil reais para um cara que é melhor tecnicamente ali na sua região. E o que esses caras, eles entram? Eles entram num efeito assim, eu tenho ali aonde eu quero chegar, mas eu não acredito que eu possa cobrar mais caro, porque eu não sou bom tecnicamente. E o que está mais recheado no mercado é de profissionais que são bons tecnicamente, e os caras que não são bons tecnicamente, eles sabem o mínimo de venda, o mínimo de posicionamento, o mínimo de saber oferecer uma jornada de experiência. Ele tem os 6 pilares essenciais de jornada, de expansão, de protocolos, de campanha. Ele aplica tudo isso e ele é melhor que o cara que tem 4, 5 pós, o cara que tem mestrado, tem doutorado, ele consegue ter muito mais resultado. Sai, inclusive, né, de fato, pessoas que têm um leque ali de crescimento muito alto. Primeiro passo, sai da faculdade, quer fazer uma pós. Você não entende como que você encanta seu paciente, você não entende como que você converte seu paciente, você não entende como que você tem uma consulta matadora. A consulta, quando chega lá, você tem que ficar 70% do seu tempo conversando com o paciente e 30% vendendo. 70% entendendo as dores dele, o que vai fazer, o que você entrega de solução, para que esse cara ele saia de lá, meu Deus, é isso que eu preciso com esse doutor, esse cara vai transformar a minha vida. E muitas vezes a gente vê que é o contrário nas consultas, né? Nossa, eu fiquei 1 hora naquele doutor, cheguei lá no final das contas, o cara queria me cobrar 50 mil reais pra poder fazer um procedimento, esse cara tá maluco, porque o cara fica muito tempo tentando vender. E saber fazer de maneira certa, Exato. né? Porque eu vi até mesmo, tava vendo uma postagem que tinha viralizado, questão de você, como responder o cliente se ele atrasar. E aí, os comentários eram da seguinte forma: complicado é quando a pessoa, o doutor, a clínica me manda essa mensagem, eu chego atrasado, ainda fico mais 1h30 esperando, porque tem mais 3 na minha frente. Exatamente. Aí você quer gerar uma falsa percepção do que não existe. Exatamente. Você quer gerar uma percepção de escassez de tempo e você está totalmente desorganizado, falta de experiência para o seu paciente, com 3 na clínica esperando na cadeira, e você chega, você é mais um, aquilo que falou caiu por terra, porque quando ela chegou, ela viu que não era verdade. Então, assim, existe uma confusão de entrega, e aí entra numa confusão de absorver todos esses pacientes achando que você está na vantagem, você está se desvalorizando e perdendo. E aí eu vi até um caso, para concluir essa parte da experiência,
de uma clínica em que, quando você vende o valor, você vende a percepção, é muito diferente. Então, essa pessoa, ela mandava um carro, um motorista, buscar essa pessoa em casa. Essa pessoa em casa chegava na clínica, ela bem recepcionada. Aí tinha essa parte das massagens, sabe? Tipo, tinha a limpeza, tinha a massagem, aí tinha meio que o spa. Tinha várias etapas até chegar realmente no médico principal, que ia fazer ali o protocolo, o procedimento. Então, assim, a pessoa passava uma manhã inteira. Aí entra naquilo da crença do profissional. Ah, Paulo, mas é uma manhã inteira que a pessoa vai ficar. Cara, a pessoa que ela está disposta a pagar 40, 50 mil numa manhã, ela tem dinheiro para ter esse tempo. E ela tem esse tempo de qualidade. É isso que ela preserva. Ela já chegou num nível, num patamar, em que isso faz sentido totalmente para ela. Então, assim, as pessoas, elas têm que entender, que eu falo que é a pirâmide, aonde elas querem chegar e aonde elas estão. Se você parar para pensar da faculdade, a faculdade é uma máquina de produção de médicos, de profissionais, e esses médicos profissionais da estética, dentista, biomédico, se você parar para pensar, eles estão começando a vida. Logo, o custo de vida deles são baixos. Então, eles podem baixar o preço. E aí, a guerra de preço, você que já está há mais tempo no mercado, você fica competindo com essa galera nova que está chegando, assim como você chegou lá atrás, e aí você não consegue sair desse loop. Aí você começa a botar a culpa no mercado, começa a falar que os clientes não estão pagando, só que você só está jogando a pirâmide, o jogo da pirâmide errado. Então, entre um triângulo, você está jogando do meio para baixo. Era para jogar do meio para cima, porque o meio para baixo é quantidade. O meio para cima é qualidade. Ou seja, enquanto você estiver brigando com essa galera que cada ano que se passa, chega mais e mais pessoas, se forma mais e mais pessoas, você vai ser mais um do mais e mais pessoas. Então, a pauta que eu vejo é muito essa aqui. E aí, partindo para uma pergunta, Matheus, para a gente indo aqui, considerando tudo isso, se você tivesse hoje uma clínica, um Matheus, o que você faria diferente dessa galera, começando? Acho que essa daqui é uma pauta legal, trazendo a sua visão, justamente que trazendo dessa etapa que, falando de muitas pessoas se formam, né? Muitos profissionais têm 1 ano, têm 2 anos de caminhada e eu sinto que eles ficam meio que perdidos nessa etapa. Se eu tivesse uma clínica... O que o Matheus Fagundes faria se ele fosse começar uma clínica hoje, em 2026, do zero? Tá, Como é que a cabeça do Matheus trabalharia nesse exato momento? Eu acabei de me formar ou o quê? Ué, vamos lá, a partir do princípio você acabou de se formar e você é dono da sua clínica. Tá, beleza. Ele resolveu investir e abrir uma clínica. Tá, beleza. O primeiro passo que eu faria é começar a criar conteúdo. Legal. Primeira etapa, né? Então eu criaria conteúdo daquilo que eu sei de melhor. Acabei de me formar, já fiz alguns estágios, já trabalhei possivelmente em algumas clínicas, já entendi. E um dos erros principais que eu vejo, né, de quem acaba de se formar, é ir para geral para poder ter tempo de cadeira e especialização. E às vezes o cara vai trabalhar numa clínica pop, ganha 10, 15 reais, 80 reais ali, só para poder ter técnica e muitas vezes ele não vai aflorar aquilo. Então o primeiro passo eu começaria a criar conteúdo nas redes sociais daquilo que eu tô oferecendo na minha clínica. Aquilo que você domina. Aquilo que eu domino. Então, se eu quero trabalhar com lentes de contatos dentais, eu vou começar a trabalhar conteúdos ali de lentes de contato, trazendo o que eu tenho de benefício, o que é o estilo de vida para quem tem lente, qual o público que eu quero atacar, se é mulher, se é homem, né? Eu partiria desse princípio para começar a ter um posicionamento na clínica. Se eu já tiver recurso, que é o cenário que a gente está tendo aqui, eu tenho um certo recurso para poder ter uma clínica. Eu investiria em aquisição de novos pacientes para conhecer a clínica. Então, nesse caso, eu investiria em tráfego pago, porque eu não tenho base. Eu não tenho base, ali, não tenho nada, não tenho nada. Distribuição. Preciso entender, preciso atrair pacientes novos, então preciso investir no mínimo ali. Um dos pontos, o primeiro canal seria tráfego pago. Investiria em tráfego pago ali para poder atrair pacientes novos, a pessoa entender um pouco sobre a dinâmica da clínica. Segundo, eu postaria conteúdo muito de bastidor, muito, porque o que eu vendo é commodity, então todo mundo vende, então eu postaria muito conteúdo de bastidor ali na minha rede social, inclusive, né, eu já criaria desde o início o meu perfil como profissional e o meu perfil da clínica, para ir sempre fomentando o perfil da clínica, porque quanto mais eu cresço a minha clínica, isso não vira o meu nome, a clínica cresce sem mim, eu não preciso estar ali 100% na clínica para provar que a minha clínica é boa. Eu já começaria desse princípio. Começaria criando conteúdo daquilo que eu domino, investiria em tráfego pago
Postaria muito conteúdo de bastidor, né? De como que é ali casos. Buscaria muito selecionar pessoas, não paciente modelo, né? Mas pessoas que têm a ver com a minha marca, têm a ver com a minha clínica, algo que eu conseguiria oferecer uma transformação de fato. Então, eu buscaria micro-influências ali, buscaria pessoas ali que tenha um certo tipo ali de proximidade para conseguir gerar resultado, né? Mas que as pessoas precisam ver movimento na clínica. A pessoa precisa ver quem está entrando na sua clínica, quem é o tipo de pessoa, o que ela está oferecendo. E automaticamente, isso já me geraria pacientes e o que a gente chama aqui que são leads. Eu tendo esses 4 pilares bem ajustados, bem agregados, o que eu trabalharia agora? A minha retenção. Ou seja, eu trabalharia muito a minha retenção para eu conseguir fazer uma recompra desse paciente depois. E aí que está o pulo do gato. Eu não preciso ficar derramando dinheiro em tráfego pago para conseguir pacientes novos. Esses mesmos pacientes que me geraram resultado, eu consigo pegar uma indicação, eu consigo fazer uma ativação desses pacientes aqui na minha clínica. Vamos supor que a minha clínica já está inaugurada 1 mês. Então, eu posso fazer um café de inauguração ali, pós-inauguração, 1 mês da clínica, da clínica Fagundes ali. Eu fiz a minha clínica, então eu trago as pacientes que tem mais match ali, que tem algo envolvendo a minha clínica. Automaticamente, eu trago pessoas para cá. Eu fugiria do óbvio. Porque o óbvio é o quê? A pessoa chega, joga tráfego pago, enche de paciente modelo para poder gerar case, enche de pessoas que não tem nada a ver só porque tem curtida e seguidor na rede social, e isso não gera lucro, porque curtida não paga boleto. Eu pegaria pessoas que têm de fato uma transformação, que eu vou mostrar aquilo do meu trabalho. Eu não posso pegar uma pessoa que tenha lente para poder oferecer lente para ela. Pego pessoa que tem vontade de realizar essa transformação, documentaria a jornada dela. Conecta com um público coerente, Conecta né? aquilo que eu estou buscando. Se eu quero me conectar com um público que é mais jovem, então traria pessoas mais jovens. Eu partiria disso para ter uma clínica. Matheus, não deu certo isso que você está pensando. O que a gente vai fazer? Fugir do óbvio mais uma vez. Vamos primeiro pensar, qual foi o canal que deu mais resultado? E eu exploraria esse canal. Se foi tráfego, vamos aumentar o tráfego pago para trazer novos pacientes, porque os pacientes da minha base, eles não converteram da forma que eu queria. E aí, automaticamente, eu tenho uma base de lead para conseguir trabalhar, eu tenho uma clínica mais lucrativa, eu tenho, partindo do princípio que eu não vou ter uma agenda cheia, eu vou ter uma agenda cara desde o início. Então, um paciente que me cobra o valor high ticket ali, que é o que a gente cobra, ele já me daria um prévio retorno para eu poder fazer novos investimentos. Então, você entende que é um mecanismo de ele vai girando? Sim. Não é algo que vai... não existe uma fórmula mágica. Eu chego ali, investi em tráfego, existe um processo a ser seguido. Então, se eu quero ter uma clínica para faturar do 0 aos 100 mil reais ali em até 3, 4 meses, eu tenho que seguir os processos e sempre pensar um pouquinho fora da caixa e mais do mesmo. Se você se trata desde o início como um cara que vai só resolver um problema, você vai atrair pacientes que só querem resolver um problema. Agora, quando você, desde o início, está batendo, cara, o Matheus abriu uma clínica onde esse cara está transformando as pessoas, um protocolo que ele lançou lá, um protocolo de rejuvenescimento, cara, que assim, bizarro o que esse cara tá fazendo. Olha o meu resultado. Olha o resultado que eu tô tendo. E é aquilo, quem vende estética tem que estar bem esteticamente. A pessoa... como que eu vou vender a lente se eu não tenho lente de contato? Como que eu vou vender a harmonização se eu não tenho harmonização? Como que eu vou vender, né, toda a parte de ROF, toda a parte de qualidade de vida se eu não tenho qualidade de vida? Então eu tenho que viver aquilo que eu vendo. Para a pessoa falar, cara, eu sou o meu maior portfólio. Boa. E isso é forte. 2 pontos que você trouxe bem interessantes. Primeiro, eu acredito muito que é esse em que os doutores, eles buscam paciente modelo adoidado, quem paga o custo. E esse custo, ele sai... Exatamente. Esse custo que ele quer que esse paciente modelo cobre, né? Vamos lá. O médico, olha. O dentista, ele quer um paciente modelo para cobrir o custo da lente, para que ele tenha um case e um vídeo gravado que ele fez em alguém. Exato. Só que aí ele busca uma pessoa aleatória para cobrir esse custo. E aí isso se torna mais ainda custoso, porque não dá o retorno do público que ele conseguiria ter se ele escolhesse uma pessoa coerente e ele assumisse o custo e trouxesse uma pessoa que conecta com o público A. Fala assim, fulano, vamos transformar seu sorriso? Eu vou pagar essa lente, eu vou fazer. Só que ele faz totalmente ao contrário.
por conta de que 2, 3 mil reais agora ele visualiza como muito dinheiro. Sendo que se ele tivesse um protocolo, um produto feito, né, realmente coerente com o que ele entrega, com uma margem muito boa, ele assumisse esse custo, trouxesse o paciente de forma correta, fizesse esse procedimento que se conecta com o público certo e trouxesse para vender esse produto, já se pagaria. Exatamente. E cara, o exemplo maior claro disso é que quando eu abrir uma clínica, quando eu for abrir uma clínica, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar pessoas que trabalharem em outras clínicas que sejam particulares. Sim. Não é assim, cara, se você trabalha em uma clínica, parabéns, você achou um lugar que valoriza você, que é digno, você tá, iniciando sua trajetória, você não tá recebendo 30, 40 reais por consulta, você tá recebendo um valor considerável, né? E graças a Deus que existem hoje profissionais e empresários que estão ajudando você a se formar na sua trajetória. Exatamente. Muitas vezes as pessoas não têm essa abertura de mercado e tem que ir pra clínica pop, tem que pagar ali, trabalhar horas e horas e horas e horas e horas para ter um retorno baixo, para ter tempo de cadeira, que é a experiência. Né? Eu partilho desse princípio e você trouxe o melhor ponto. Paciente modelo que paga custo, ele vai se tornar um valor muito mais caro para você lá na frente. Porque você ficou 10, 12, 15, 20 horas para poder atender seus pacientes modelo que pagaram o custo de material e no final das contas, esse cara não vai te trazer um cliente. Esse cara não vai ter condições de fazer uma manutenção decente na lente dele. Esse cara não vai ter condições de, trazer boas indicações para você. Vai trazer pessoas no meio dele onde não vai ter dinheiro para poder te pagar. E aí você inicia sua lente, aí você inicia sua clínica só com paciente modelo. Ao invés de você iniciar a sua clínica falando, cara, eu entrei aqui, a minha clínica hoje é a única que transforma de fato os pacientes. Não é a lente de contato, esse cara vai ter uma vida melhor, esse cara vai ter uma autoestima melhor, esse cara, imagine você chegar num ambiente de empresários, você tá com um sorriso mais atraente, um sorriso mais elegante, isso vai te gerar uma autoridade. Olha a diferença de eu chegar para uma pessoa que não está no meu meio e eu falar, cara, vamos fazer uma lente? É muito diferente. Sim. Muito diferente. Então, eu partilho desse princípio. Top. Tá? Surgindo uma dúvida que a gente bateu muito em growth aqui, né, de uma forma indireta. Paulo, dá para crescer sem investir em tráfego pago? Dá, lógico que dá. E qual que seria o primeiro passo? 3 passos simples e direto ao ponto. Paulo, minha visão? Como que hoje um profissional da área da saúde, um dono de clínica, ele cresce sem investir em tráfego pago, partindo do princípio onde ele já tem mais de 5 anos de mercado. Tá, vamos lá. Que a maioria deles já tem 5 anos de mercado. Cara, como crescer sem tráfego pago? Sem investir em tráfego pago. Okay. Como é que ele cresce sem investir em tráfego pago? Ele já tem 5 anos de mercado, ele já tem uma estrutura legal, ele já tem uma base de clientes legal, ele já, ele tá com um faturamento ali de 200 mil e ele quer crescer, mas ele não consegue investir mais em tráfego pago. Tá, vamos lá. O cara que já tem... O doutor que já tem 5 anos de mercado e ele não precisa de investir em tráfego pago para crescer, eu partiria da seguinte forma... Selecionaria ali 10 pacientes os 10 melhores que são coerentes com a minha entrega, que são coerentes com o público que eu quero. Desses 10 melhores, eu iria criar um movimento, então esse movimento ele iria ser baseado no meu protocolo, no que eu vendo, ou pelo menos baseado no meu método, se essa pessoa não tem protocolo, tá? Vamos lá, vamos para a realidade. Se a pessoa não tem protocolo, então se baseia no método. Dessas 10 pessoas que eu reuni diante de um café da manhã legal, ou aqui igual no Espírito Santo, que tem praia, dá para fazer uma corrida, dá para fazer um encontro, dá para fazer só um esporte, algo do tipo que conecte, tá, a transformação. Ou seja, igual você falou, o produto que eu entrego, ele transforma a autoestima, ele traz um pouco da vaidade, ele traz um pouco ali da pessoa mais feliz, mais confortável com ela, mais cuidadosa. Realmente, são pessoas que estão vivendo uma outra etapa, não estão vivendo o caos, porque elas estão satisfeitas com o meu produto. Ou seja, eu trago essas 10 pessoas e dessas 10 pessoas eu tenho 2 visões. Eu posso fazer um encontro onde eu só gero essas 10 juntas para fazer vídeos, fotos, depoimento, conversa entre nós, para gerar pertencimento na rede social da pessoa querer fazer parte disso, por que ela não estava lá, ou que produto é esse que todos os clientes estão juntos felizes, beleza? E eu parto da segunda etapa do segundo encontro, onde eu chamo só 5, e essas 5 pessoas chamam mais um amigo ou mais uma amiga que faria sentido conhecer eu como doutor, ou o meu produto, ou estar no meu encontro. E aí eu já gero uma conexão, é como se fosse uma indicação baseada no movimento e uma conexão física maior.
Ou seja, eu tenho duas visões. Eu tenho um lado 100% digital, de criar esse movimento, e aí isso organicamente, porque a galera não enxerga, mas vamos colocar aqui dessas 10 pessoas aqui, cada uma tem 100 visualizações nos stories. Se cada pessoa postar das 10, eu já tenho 1000 pessoas vendo o meu conteúdo naquele dia, baseado somente no meu evento, na minha entrega. Se eu colocar essas 1000 pessoas e converter, cara, se eu colocasse 10%, eu estou falando de 100, correto? Sim. 100. Se eu colocar 100 para base de leads interessada no meu produto e eu colocar um ticket aí de, cara, 8 mil reais, eu não vou colocar nem os 10% de conversão. Eu pego esses 100, eu pego os 10% dos 1000, que dá 100, e pego mais 10% dos 100, e aí vai dar 10. Cara, se eu vender a 8 mil, eu tenho 80 mil reais, de forma orgânica, sem depender de tráfego pago. Mas para isso, eu preciso de ter uma construção do movimento, ter uma construção do protocolo, ter uma construção de marca, juntar essa galera e ser intencional. Então, eu estou falando de 80 mil reais aqui gerados sem tráfego pago. Não, beleza, você deu o melhor exemplo. Agora, Paulo, não quero investir em evento, direto ao ponto, não quero gastar R$1 com nada. Como que eu faço para poder crescer a minha clínica sem investir nada? Hoje eu já estou esgotado. Eu já gastei dinheiro com tráfego pago. Deu certo. Não deu certo, fiz o evento, não veio ninguém, choveu no dia do evento, não aconteceu nada. Como que eu cresço sem fazer nenhum tipo de investimento? Beleza. Como que eu cresço fazendo nenhum tipo de investimento? Eu pegaria a minha base de pacientes do mesmo jeito. Porque, cara, a minha visão é, se eu não tenho dinheiro, eu tenho que pegar da base. Legal. Pego da base dos meus pacientes, eu pego da base das pessoas próximas a mim, de amigos e conhecidos, pego das pessoas base familiar também e pergunto quem pode ser uma pessoa para o meu produto que essas 3 bases aqui se conversam e se conhecem. Legal. E aí eu capto das minhas 3 bases. Então vamos lá. Base de pacientes, base de amigos e conhecidos e base de familiares. E aí dessas 3 bases eu me conecto pelo WhatsApp mesmo. E aí para ser mais preciso, essa pessoa que indicou, se eu tiver uma foto com ela, eu chamo essa pessoa que ela indicou com a foto de nós dois juntos. Você entendeu? De nós dois juntos. Fala, olha, fulano estava aqui comigo, esteve comigo, eu conheço tal fulano, e eu já quebro aquele gelo de mandar um oi, tudo bem. Eu já começo mandando uma foto com essa pessoa. E aí, olha, fulano estava aqui comigo e tudo mais, me indicou você, que eu trabalho com tal mercado, tal produto, e eu queria te conhecer um pouco melhor, se vem aqui na minha clínica. Então, cara, mesma coisa, é volumetria ali de pessoas entrando em contato, quebrando esse gelo, fazendo uma conversão ali de forma um pouco indireta, aí entra naquilo. Eu sou mais fã de não tentar vender ele de imediato, é trazer para a clínica, para que ele tenha a experiência da clínica, para ele sentir realmente a minha entrega, e aí sim oferecer um produto. Legal. E aí eu cresço do zero, realmente sem tráfego pago e sem evento. Legal. Um complemento disso aí que eu acho bem legal, que as pessoas elas não pescam, que é o seguinte. Uma das estratégias que vai fazer muito sentido você fazer quando você está com pouco recurso, quando você já tentou várias coisas e não conseguiu, e você sabe que você tem uma boa entrega, sabe que você é um excelente profissional, sabe que você tem um bom atendimento, que é o mínimo, tá? E você já atendeu bastante paciente e você entrou num declínio. O que você pode fazer para complementar isso? Você vai pegar toda a sua base de pacientes, de clientes, de parceiros que você atendeu nos últimos 6 meses. Você vai mandar uma mensagem. Fala, e aí, fulano, como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, tudo jóia. Olha, a gente está com uma campanha aqui bem legal para todo paciente pessoa próxima que você indicar e fechar um tratamento com a gente, você ganha alguma manutenção, você ganha um desconto, você ganha um cashback, alguma coisa. Automaticamente, se você faz 100 atendimentos ali nos últimos 6 meses, e você tem uma taxa de resposta de 60%, vamos ser mais preciso, você tem uma taxa de conversão no pior cenário, se você for ruim de venda, você ter 30%,
você tem 30 novos pacientes para poder trabalhar que são convertidos. Você tem 100 que vai cair ali e você tem 30 pacientes de novas pessoas que já passaram por você, que já confiaram no seu trabalho, sem você gastar R$1 para que isso acontecesse. Sim. E aí você tem um respiro no caixa, faz um fluxo legal para que você consiga ativar novos canais de aquisição. E isso é bem legal. Falando um pouco mais sobre essa questão de novos pacientes, de atendimento, como que eu faço para ter uma secretária eficiente, Paulo? Cara, tem uma secretária que ela já faz bons agendamentos, ela cuida aqui da minha agenda, ela faz tudo isso da forma correta, mas como que eu melhoro essa eficiência dela? Secretária boa, nós temos que entender da seguinte questão. O que eu quero que minha secretária faça? Minha secretária, ela é secretária, minha secretária eu quero que ela seja uma vendedora. Ponto. Boa. Porque a galera traz muito que minha secretária tem que ser vendedora. Vendedor é energia. E nem toda secretária tem o perfil de um vendedor. Esse é o primeiro ponto que nós temos que estar alinhados aqui. Ou seja, a secretária, de fato, ela tem que entender qual é o processo dela desde que o paciente entre e quando esse paciente não entrar, o que ela tem que fazer. E esse processo tem que estar desenhado em um playbook, né, que tem que estar, talvez até mesmo ilustrado para ela quais são as etapas para ela seguir. O problema é que a galera coloca a secretária ali, quer que ela faça a venda, quer que ela faça a recepção, quer que ela cuide do financeiro, quer que ela cuide do atendimento. Não dá. Ou seja, uma secretária eficiente é ela seguir um processo muito bem qualificado e apenas com uma função. Porque se misturar, é impossível você cobrar performance, isso em qualquer área, né, na verdade. É impossível você cobrar performance de uma pessoa que está fazendo multifunções. E esse é o pilar principal que a gente chega, né? Chega na clínica, a secretária faz o café, a secretária cuida do financeiro, a secretária recebe faz o paciente, faz reagendamento, agendamento, Não dá, cobra, não dá. não tem como, pô. Não dá. Então, assim, o primeiro ponto, eficiência, processo. Processo. Boa. Básico. Eu vejo assim que quando a gente entra na clínica, eu pergunto assim, cara, doutor, fala pra mim, o que a sua secretária faz? Ela agenda os pacientes, ela recebe os pacientes, ela manda guia de pagamento para o financeiro, às vezes ela faz pagamento. Mas aí agora eu pergunto para você assim, doutor, o que faria sentido hoje? Você ter uma secretária para cuidar da parte administrativa ou você ter uma secretária para quando seu paciente chegar, ela saiba o nome desse paciente por completo, ela sabe se esse paciente está vindo com a esposa ou não, ela souber se esse paciente ele tem filho ou não, qual foi o último lugar que esse paciente participou, se esse cara, ela viu últimos stories desse paciente, às vezes esse cara tá tomando algum suco, algum vinho, algum café diferente, imagina esse cara chegar na sua clínica, tá ali o café que ele gosta, tá ali o chocolate que ele gosta, será que seria diferente? Será que você teria um índice maior de fechamento? E aí quando ele dá esse start, olha, de fato, a minha secretária ela não foi feita para isso, a secretária foi feita para cuidar do paciente. E aí, quando você tiver um recurso maior, você vai para concierge, que é uma pessoa que vai cuidar só da experiência do seu paciente. E é um caso, uma história bem legal, é que uma paciente, ela chegou numa clínica, quando ela chegou na clínica, ela não tinha avisado, né? Ela, chegou ali, o paciente ele foi com a esposa e não estava mapeado para ela ir com a esposa, acabou que foi de última hora. E aí, o que essa secretária fez? Ela chegou, passou o nome pro doutor, olha, doutor, a paciente aqui, ela veio com o esposo, entrou no Instagram do esposo, procurou o nome, pegou ali um ponto de conexão, e quando chegou na clínica, quando chegou na hora de entrar ali pra sala, o doutor falou, seja bem-vindo, né, fulano, seja bem-vinda, ciclano, aqui, cara, de fato, como é que foi? E como é que tá com as crianças? Sendo que ninguém tinha conversado com o doutor. Então, o ponto de conexão já começou a partir dali. Aí agora você acha que uma secretária, ela conseguiria fazer isso, cuidando de 1001 coisas ao mesmo tempo? Não conseguiria fazer isso. Jamais. Ela focaria só no mais o mesmo, no simples ali, coisa que não geraria resultado. Então, cara, se você tem uma secretária, deixa ela exercer a função que ela é melhor, que é cuidar do paciente. Ela tem que cuidar do paciente. Se ela fazer outras funções, ela vai deixar o seu bem mais valioso, que é o seu paciente. Se o seu paciente fugir dali e ele não conseguir ter a transformação, ele se sentir acolhido, ele não vai voltar lá e ele vai em outra clínica que vai fazer aquilo que ele está buscando, porque ele confiou no seu trabalho. E só para complementar, sabe por que secretária, muitas das vezes, não tem energia? Igual vejo muitos falando, minha secretária não tem aquela energia, não tem aquele ânimo, é porque não tem comissão. Porque você não tem um processo e você nem imagina que a sua secretária que está exatamente agora na sua clínica poderia estar buscando um canal de indicação de todos os pacientes que passam pela sua clínica. Perguntinha besta, cara.
E aí, como não tem a comissão, não tem um porquê, e aí ela não vai fazer, você também não vai ter o canal de indicação, você também não vai gerar, porque você não tem essa consciência. Ninguém nunca parou para pensar, na verdade, muitos, né, quem está conosco, ou muitos do mercado, tem essa consciência, mas 80% não tem, em que a sua secretária tinha que ter comissão e poderia estar gerando mais vendas realmente dentro da clínica. Por uma simples mudança, uma simples chavinha virada. Cara, imagine, faz uma conta assim, se hoje a sua consulta ela é R$200, certo? Sua consulta hoje ela é R$200. Vamos fazer um cenário aqui para você entender. Se hoje você tem uma consulta de R$200, e aí você chega para sua secretária bem assim, olha só, Natália, a partir de amanhã, todo paciente que vem aqui presencial na sua consulta e compareceu da forma correta, né, certinho, fez aqui o agendamento, compareceu, e na hora que ele estiver indo embora, ele tiver fechado esse tratamento e você conseguir 2 indicações desse cara, eu vou te dar R$100 no valor da consulta, ok? Então, ou seja, os 200 você já tem. Você conseguiu 2 indicações sem mexer um ponteiro no seu bolso e são leads altamente qualificados. Agora, imagine se a Natália, você teve 10 agendamentos no valor de R$2.000, né? O valor de R$2.000 e o valor de R$200. Ou seja, a Natália, ela conseguiu, desses 10 agendamentos que compareceram, a Natália conseguiu 5 pessoas ali, né? Ela conseguiu 5 desses comparecimentos, ela conseguiu indicação. Então, ou seja, aqui ela já caiu para 10 pessoas altamente qualificadas e você investiu R$500 em leads qualificados. Agora me diz, que tráfego é esse que você investe R$500 e tem 10 leads qualificados? Não existe. Então, imagine essa secretária, ela ganhando esse valor, é um valor simbólico, um exemplo ilusório aqui, que você consegue pagar muito mais para que a pessoa ela tenha essa vontade de não só gerar resultado, não fazer mais do mesmo. Ah, Matheus, eu não consigo pagar comissão. Pô, você não consegue pagar comissão? Cara, vamos bater uma meta de faturamento. Olha, Natália, a gente tá aqui, a gente atingindo essa meta X, você vai receber uma bonificação assim, a gente crescendo esse faturamento, a gente vai para uma meta 2, tem uma trilha mapeada para os profissionais que querem se desenvolver. Você tá cobrando performance e a pessoa tá recebendo o mínimo. E aí vai entrar naquilo, né? Se o trabalho é mínimo, o esforço é mínimo. E aí você entra numa dor que é do mercado. É uma a dor que é do realidade. mercado. Olha, nossa, mas a pessoa eu ofereço tudo aquilo que o colaborador precisa, aquilo que a secretária precisa. No final das contas, o que você está oferecendo, o mercado oferece 2, 3 vezes mais e não está achando pessoas boas. Agora, se você quer uma pessoa que você quer reter esse talento, você acredita no potencial dela, você quer fazer que ela se desenvolva, é muito mais barato você abrir o bolso do que você contratar errado, que você vai gastar 2, 3 vezes mais. Pega isso e aplica. Se for CLT, ainda piorou. Pega e aplica isso na sua clínica que vai fazer você economizar muito, tá? Caminhando agora, Paulo, para uma pergunta final, que é aquilo que a gente acredita muito, é aquilo que a gente transparece, é aquilo que a gente bate. Quais são as tendências para o mercado de 2026 na área da saúde? Algo que você acredita que para onde que o mercado vai caminhar? O que você já enxerga de solução? Quais são essas tendências aí para esse ano? Cara, 2026, ele é um ano para não brincar. Ele é um ano de Copa do Mundo, é um ano de eleição, é um ano que tem que fazer acontecer mais humanizado, ok? Não é ficar refém de tráfego pago, não é ficar refém realmente ali de agenda cheia, porque isso não quer dizer dinheiro no seu bolso. Você tem que ter um produto de um ticket maior, você tem que ter margem para você ter lucratividade, lucratividade dá credibilidade, credibilidade dá autoridade. Ou seja, você tem que fazer acontecer de forma mais simples, só que mais sofisticado. Entendeu? E aí eu falo pra galera, 2026 é um ano que ou você faz acontecer e se prepara para 2027, que vai ser um ano muito bom, de uma crescente muito boa, ou você vai chegar em 2027 e você vai estar mais ou menos vendo todo mundo disparado e você atrás olhando de fundo o palco de todo mundo. Então eu tenho muito isso para 2026 e é isso, cara. E você? Qual é a sua visão de 2026? Olha, eu vou um pouco contra desse aspecto. Eu vejo que é um ano sim delicado, são 10 feriados em dias úteis, algo que vai sofrer muito impacto para quem não trabalha com estética. Porque as pessoas elas vão consumir mais, as pessoas elas vão querer estar melhores fisicamente, esteticamente, então a pessoa ela vai querer estar bem vestida, a pessoa vai querer se sentir bem com o corpo dela, a pessoa vai querer se sentir atraente, e isso é um mar azul onde o mercado ele não está enxergando, ou seja,
Os nossos clientes já estão trabalhando protocolos de Copa do Mundo. Exato. Se você faz o mesmo do mercado, você cai para trás. Você fica ali, surfando aquilo que o mercado surfa. Agora, a gente tem o problema. A gente tem problemas com o governo, a gente tem problemas com feriados, a gente tem problemas com mão de obra. E o que a gente tem que fazer? Pensar em uma solução. E a solução é mais simples do que a gente imagina, que é fazer o básico bem feito, que é colocar a energia naquilo que funciona, parar de achar que eu tenho uma agenda altamente cheia, vai colocar dinheiro no meu bolso. Isso não vai fazer eu ter tempo de qualidade, isso não vai fazer com que eu tenha um tempo de qualidade com a minha família, e isso automaticamente vai entrar naquilo que todo mundo fala, porque o mercado, ele é ditado com aquilo que você vê das outras pessoas. Se você vê outras pessoas falando assim, olha, é o ano para crescer, e você vê 99% do mercado falando, é o ano que você vai entrar no caos. O que você vai seguir? Pô, tá doido? Esse cara aqui é maluco, um ano que eu vou crescer e o outro 99% pro caos, então tem que ir pro caos. E entra na pauta que você trouxe, que eu super concordo. Se a pessoa ela não se preparar e ela não buscar sair da zona de conforto, se ela não tomar decisões, se ela não colocar a cara a tapa, ela vai se prejudicar e pode até quebrar o negócio dela em 2027. Tem que buscar evolução, tudo tá mais caro, o tráfego tá mais caro, o custo tá mais caro, o ano de eleição, tudo fica mais caro, as pessoas ficam com receio de fazer aquisição, tudo fica mais complexo. Mas é aquilo, se fosse fácil, ninguém tava empreendendo, né? Todo mundo tava ali num cargo comissionado, bonitinho, curtindo, se divertindo, mas todo mundo tem boleto para pagar e é por isso que a gente tá ali se desenvolvendo, crescendo e buscando. Então, se você quer sair do mesmo, cara, busca ser uma pessoa diferente, busca ser uma pessoa resolutiva e resolva o problema daquilo que o seu mercado precisa, que você vai se tornar uma pessoa muito assim, decidida, sofisticada, alguém que vai buscar a todo momento. Fechou? Cara, curtiu o papo? Pô, demais, top. Bom Acho que demais. deu pra entregar aí alguns insights pra galera, né? Deu muita coisa, ó. E se você tem uma clínica, um consultório e é da área da saúde, da área da estética, tem um formulário aqui abaixo no vídeo, onde você vai entrar em contato diretamente com a Letícia. Você vai diretamente pro nosso time, ela vai marcar um diagnóstico com você, vai entender o seu momento, vai entender o seu cenário, para que, quem sabe, você seja um doutor S+, hein? Será que você está preparada para ter um selo doutor S+, sair da zona de conforto, crescer, duplicar, triplicar crescimento em tempo recorde? Ó, manda essa mensagem para lá, fala que vem do podcast da S+ Talk, que você vai conseguir uma atenção muito especial. E olha, obrigado por esse episódio incrível. Paulo, deixamos muitos ensinamentos aí e aguardo vocês no próximo episódio.